Bora! Cheguei! Agora nós chegamos a essa aula fofa, desenvolvendo o nosso texto, e quando eu falo nosso texto, é aquele texto cujo tema nós trouxemos aqui, é o nosso texto. Quando eu falar nosso texto, é o texto que nós escolhemos para trabalhar aqui. Lembre-se, quer dizer, você se lembra desse tópico frasal? Está claramente comprovada a importância da leitura na perfeita e madura formação crítica pessoal e profissional do cidadão, né? Você se lembra também da nossa proposta de redação, que tinha como tema a importância da leitura para aprimoramento pessoal e profissional. Teve esse primeiro texto, nós pegamos as palavras-chave. Teve esse segundo texto, nós pegamos também palavras-chave e nós montamos esse tópico frasal aí, né? Pode ver que o tópico frasal vai até o ponto. Até aqui, ó. Tópico frasal vai até o ponto. E aí, nós também aqui trabalhamos a introdução. Olha a introdução que nós fizemos aí, né? Está claramente comprovada a importância da leitura na perfeita e madura formação crítica pessoal e profissional do cidadão. Todavia, ó, por divergência, no cenário brasileiro atual, a prática da leitura não é privilegiada por muitos, o que leva a um empobrecimento argumentativo. Diante desse triste contexto, olha os gatilhos, eu sempre vou marcar os elementos que vão ser colocados na face do período como introdutores periódicos. Ó. Diante desse triste contexto, convém refletir os ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito da leitura e também os malefícios que sua ausência pode causar. Então, tecnicamente, no desenvolvimento 1, vamos falar de quê? Dos ganhos adquiridos a partir da aquisição do hábito da leitura. E no desenvolvimento 2, vamos falar do quê? Dos malefícios. Primeiro dos ganhos e depois dos malefícios. Beleza? E aí, ó, eu volto ao texto de apoio. Né? Que fala sobre, né, o repertório amplo de leituras contribui para o amadurecimento do espírito crítico. Em algum momento eu vou colocar mentalidade crítica e não espírito, para não ficar algo muito igual. Então eu vou lá e coloco mentalidade crítica, fala crítica, pensamento crítico e não propriamente espírito crítico. Beleza? E aí a gente vai desenvolvendo melhor esse texto. Então, eu vou começar sempre com um conectivo. Não tem para onde correr. É azul. Eu sempre começo com um conectivo, né? E aí, primeiramente, inicialmente, é sempre válido destacar que a leitura é um valioso exercício para o cérebro e a vida. Eu estou fazendo o texto com você. Inicialmente, é sempre válido destacar que a leitura é um valioso exercício para o cérebro e para a vida em comunidade. Olha aí, acabei o meu primeiro período, que é chamado de quê? De tópico
frasal. Silvio, eu achei que o tópico frasal ele só vinha na introdução. Não, eu costumo utilizar o tópico frasal em todo lugar. Aí, ó, eu trouxe o meu gatilho, o meu inicialmente, você vai ter uma aula só de elementos conectivos, entendeu? Você vai ter uma aula só de elementos conectivos, ó. Inicialmente, é sempre válido destacar que a leitura é um valioso exercício para o cérebro e a vida em comunidade. É um valioso exercício para o cérebro e a vida em comunidade. Dentro desse contexto, individual e coletivo, Silvio, por que você está colocando individual e coletivo? Por quê? Porque quando eu falo para você que é um exercício para o cérebro, eu faço referência ao individual. Quando eu falo a vida em comunidade, eu mostro que é um contexto coletivo. Então, eu tenho aí esses links. Então, por que eu coloco dentro desse contexto, que é uma ferramenta de manutenção argumentativa? Ó. Por que dentro desse contexto? Qual é o contexto, Silvio? É o contexto. Exercício para o cérebro e vida em comunidade. Dentro desse contexto individual e coletivo, a leitura é capaz, esse meu Z tá que nem minha cara troncha, é capaz de aperfeiçoar o pensamento, porque lá está espírito, né? Espírito crítico do cidadão, de aperfeiçoar o pensamento crítico do ser humano bem como... Por que bem como? Quando eu falo pensamento crítico, eu estou falando do contexto individual, que faz bem para o cérebro. Olha como eu fiz o link, ó. Se faz bem para o cérebro, o contexto é individual. Se faz bem para a vida em comunidade, o contexto é coletivo. Cérebro, individual, pensamento crítico do ser humano. Agora eu vou para a vida em comunidade, que é o coletivo. Ó, a leitura é capaz de aperfeiçoar o pensamento crítico do ser humano, bem como torná-lo capaz de entender a realidade vivida daqueles que estão ao seu redor. Bem como... Mas por que você colocou bem como entender, bem como torná-lo capaz de entender a realidade de vida? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho para você, ó. Aqui, ó. A possibilidade de se perceber as coisas através de um outro ponto de vista. Tudo que está ao seu redor. Percebeu? É, papai. Bora. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Agora eu vou fechar. Você percebeu? Primeiro período, tópico frasal, introdução. Segundo período, manutenção temática. O último é a conclusão. Portanto, a prática da leitura, portanto, a prática da leitura
é indispensável para expandir a capacidade de nossa mente Não. Nossa, não, né? Manutenção da pessoa discursiva. Expandir a capacidade da mente do cidadão e também é um combustível para enxergar a vida sob outros pontos de vista. Eu quero que você entenda que portanto, né? Eu quero que você entenda que todo parágrafo ele vai ter início, meio e fim. É como se fossem pequenos textos. É como se eles fossem pequenos textos, entendeu? E você vai ver que eu fiz aqui quantos períodos? 3. Né? Se você parar para observar, eu fiz 3 períodos. O primeiro terminou aqui. O segundo terminou aqui. Eu vou até tirar esse 1, mas o segundo terminou aqui. E o terceiro terminou aqui. Você vai ver que em todo momento eu vou fazer 3 períodos, porque, ao meu ver, é uma forma melhor de organizar o pensamento. Então, eu sempre vou fazer 3 períodos, né? Coloquei um conectivo, né, inicialmente, obviamente eu vou colocar outro agora, então é necessário que você guarde bem isso aí. E claro, né, você precisa enxergar os gatilhos que eu fiz aqui. Eu vou sublinhar cérebro e vou sublinhar vida em comunidade. Aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 2. Porque quando eu falo contexto individual é 1. Coletivo é 2. A leitura é capaz de aperfeiçoar o pensamento crítico do ser humano. Ó. Pensamento crítico do ser humano é 1. Bem como torná-lo capaz de entender a realidade vivida daqueles que estão ao seu redor é o número 2. Aí eu vou lá e, portanto, a prática da leitura é indispensável para expandir a capacidade da mente, é 1, do cidadão, olha como eu individualizo, do cidadão, e também é um combustível para enxergar a vida sobre outros pontos de vista, é o número 2. Você viu? 1, 2. Ah, se isso parece tão fácil, porque eu pratiquei, assim como você vai praticar. Até porque você não estuda por esporte, né? E aí, ó, já falei do benefício, dos ganhos, ó. Tese de número 1. Tá aqui, ó. Agora eu vou falar da tese de número 2. Os malefícios que sua ausência pode causar. Uma mente que não lê é uma mente fadada à desgraça. Entendeu? E aí nós vamos para o desenvolvimento 2. E aí, claro, que se eu for colocar o desenvolvimento 2, já que eu vou falar... Primeiro, se eu falei dos malefícios... Primeiro eu falei dos benefícios, dos ganhos, e agora eu vou falar dos malefícios. É óbvio que eu preciso começar o meu texto com algum conectivo, né? Algum conectivo que me ajude, né, a fazer esse gatilho. Concorda comigo? Algum conectivo. Por outro lado, a falta de leitura... Deixa eu ampliar para você. Por outro lado,
a falta de leitura também, a falta de leitura afeta o cérebro. A falta de leitura afeta o cérebro. Que na verdade é uma consequência da falta de leitura. Então nós temos que ficar ligados para a ausência de leitura. Por outro lado, a falta de leitura afeta o cérebro, até porque esse hábito já diminuiu, né? Então, se esse hábito já diminuiu, então nós temos aí grandes consequências. Afeta o cérebro, deixa eu mudar. Por outro lado, a falta de leitura diminui a comunicação. A falta de leitura afasta a criatividade. Diminui a comunicação. Diminui a comunicação. A falta de leitura afasta a criatividade e diminui a comunicação entre os cidadãos. Não, vou botar melhor. Diminui a comunicação no lugar em que se vive. E aqui é claro que eu não posso deixar de falar do meu conectivo por outro lado, que é fofo. Então, nesse contexto, a ausência de leitura torna o ser humano menos evoluído peraí, que a gente está fazendo o texto, a gente tem que fazer alguns ajustes. Eu coloquei de novo meu conectivo ali, pou, né? Que é um adjunto adverbial, né? Por outro lado, a falta de leitura afasta a criatividade, diminui a comunicação no lugar em que se vive. Agora eu já vou fazer um ajuste, né? Vou tirar essa vírgula e colocar uma conjunção aditiva. E diminui a comunicação no lugar em que se vive. Nesse contexto, a ausência de leitura torna o ser humano menos evoluído e até menos criativo para lidar com a solução de tarefas no dia a dia. Ainda vou dizer mais, vou pegar lá do texto. Ó. Tarefas pessoais ou profissionais do dia a dia.
do dia a dia. Além, né, porque eu coloquei 2 tópicos, além de tornar escassa, escassa a comunicação tão essencial nos dias de hoje. Acabei. Posso mostrar para você como eu fiz? Quando eu falo aqui que ela afasta a criatividade, número 1, diminui a comunicação no lugar em que se vive, número 2, a ausência de leitura torna o ser humano menos evoluído e até menos criativo para lidar com a solução de tarefas pessoais ou profissionais. Número 1. Está aqui, número 1. Ou, além de tornar escassa a comunicação tão essencial nos dias de hoje, número 2. 1, 2, 1, 2. Percebeu? 1, 2, 1, 2. Ficou top, né? Ficou top, ficou legal. 1, 2, 1, 2. Tá de boa. E agora eu vou concluir. Dessa forma, ou desse modo, diante disso, ou dessa forma, então dessa forma, viver sem o hábito da leitura, é mergulhar num abismo de retrocesso pessoal. Vou pegar lá o meu primeiro desenvolvimento, tá? Pessoal e coletivo. Pessoal e coletivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 linhas eu tive aqui, até o momento. Deixa eu ver no anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tem quase simetria, né? E o que é a simetria, Silvio? Simetria é ter textos simétricos, né? Que apresentam quase a mesma quantidade de linhas, né? Se você for organizar a nossa introdução, nós teremos ali de 8 a 9 linhas, ó. 3, 3, 3. Então, nós vamos ter ali de 8 a 9 linhas, que é a numeração que eu dei aqui para os meus períodos. Né? Olha aí, ó, 8 a 9, 9, 8. Legal, bacana. E aqui eu tenho o conectivo. Silvio, e se eu quiser colocar mais um período? No formato que eu estou fazendo, eu não teria mais o que colocar. Você pode? Pode, mas eu não aconselho colocar. Você vê que você tem ali um tópico frasal iniciado pelo conectivo, o início do argumento com o conectivo de manutenção temática, que é o nesse contexto, e a finalização dele como dessa forma, que é um conectivo conclusivo também. Então, você precisa ficar ligado nesses detalhes. E, ó, isso aí é praticamente para garantir a você o quê? Uma simetria, que não é cobrada em prova, mas a simetria ela é interessante porque ela contribui para a organização do texto. TF é o tópico frasal. E você está vendo que o tópico frasal tem em tudo quanto é canto, né? Eu coloco o tópico frasal em todo o texto. Beleza? E aí a gente finaliza, ó.
Aí você guarda com carinho, né, esse desenvolvendo o nosso texto, que lá na frente nós iremos falar de outro desenvolvimento e de outras coisas. Beleza? Fechei por aqui essa aula de desenvolver do nosso texto. Em breve vai vir a conclusão do nosso texto na aula, concluindo nosso texto. Beleza? Fico por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão, para quem ainda não se inscreveu, então a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Ah, Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF, ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria,
onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo, então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali
até a sua aposentadoria, né, que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase 10 mil reais como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí 10 mil reais. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até 6 mil reais o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa. Se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente, só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo. Mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Cheguei! Estamos aqui em mais uma aula no seu curso de redação para carreiras militares, ESA e SPSEX. Nesse caso, nesta aula, nós iremos falar sobre concluindo o texto. Eu sei que nós já fizemos pelo menos 2 conclusões ali, trouxemos uma síntese com intervenção, né? Naquele primeiro tema, a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional, e também sobre aquela questão, né, aquele outro tema, consequências da busca por padrão de beleza idealizados. Confere? Mas aqui nós iremos mostrar alguns tópicos de conclusão com os quais você vai trabalhar e verificar qual deles é melhor. Tá certo? Consiste em dar uma solução objetiva. Vale ressaltar que essa solução objetiva e clara, essa proposta de intervenção, ela é muito presente no Enem. O Enem adota muito, né? Tanto é que lá na competência 5 do Enem, ele avalia, né? Ele avalia essa conclusão e dá ao candidato que inserir nela todos os incrementos necessários para uma conclusão eficiente, 200 pontos. Né? O Enem, redação do Enem vale 1.000, ele dá 200 pontos. Então, o interessante é que essa solução objetiva e clara envolva o quê? Agentes de solução. Esses agentes de solução, nada mais, nada menos, são os seres ou as instituições, que vão ajudar o problema a ficar legal, ajudar o problema a ficar bom.
entendeu? Quando eu falo ficar legal, ficar bom, é a solucioná-lo, porque ele vai precisar ter uma solução, beleza? Sem isso, não rola. Vamos lá. Não há esporte mais democrático do que o futebol. Todos os clubes possuem jogadores de diferentes idades, nacionalidades, origens sociais, níveis culturais e etnias. Donde não tem sentido insultar um aniversário negro. O clube de quem faz isso também deve ter jogadores negros. E entre seus torcedores haverá negros. Uma forma de acabar com tal infâmia, olha como ele vai caminhando para a solução. Ó. Uma forma de acabar com tal infâmia seria olha aqui a primeira, ó. Olha a primeira. O alto-falante anunciar logo as primeiras macaquices que, se aquilo continuar, o jogo será encerrado com a vitória do time do jogador humilhado, mesmo que esteja 10-0 para o time dos que humilham. Então você percebe aqui, ó, um caminho de solução. Então aqui nós temos a solução. É claro que para você que já passou pelo Enem, está acostumado com outros tipos de solução, não é verdade? Geralmente no Enem, quando se coloca no Enem a tal da proposta de intervenção, se fala muito em quê? Se fala em envolver agentes, envolver família, né? Envolver escola, comunidade, algum ministério, alguma secretaria, a própria mídia, comoção popular, conscientização humana, cidadã, para que isso possa melhorar. Então, sempre que você for utilizar a proposta de intervenção, você precisa colocar os agentes corretamente, né? Falar o que vai acontecer e a modo como isso vai acontecer. Beleza? E aí nós temos o quê? Alguns dados, ó. Não deixe o texto com lacunas, aberto para que o leitor reflita ou decida um caminho. Se você tem proposta de intervenção, é porque você vai intervir, você vai sugerir caminho. Silvio, nossas carreiras militares, é exigido esse tipo de conclusão? Não. Mas essa conclusão é uma das formas de conclusão preceituadas nos maiores manuais de redação e escrita de grande prestígio do Brasil. Beleza? Um outro detalhe é proponha uma alternativa de encaminhamento ou solução do problema, de forma objetiva e principalmente, olha aqui, ó, realizável. Cuidado com as falácias, sobretudo a da generalização excessiva. Olha número 3. Nunca proponha intervenções que desrespeitem direitos humanos, né? Desejar que bandido bom é bandido morto, desejar a pena de morte, desejar a prisão perpétua, né? Aqui no Brasil, sobretudo, isso é um desrespeito aos direitos humanos, beleza? Utilize conectivos que deixem bem claras e definidas as ideias apresentadas naquele parágrafo. Os conectivos, eles são cooperadores do sentido. Cooperadores dos sentidos do texto. Cooperadores dos sentidos do texto. Ele é top. E detalhe os meios que se realizem as propostas, né? Os meios é como esses atos acontecerão. Como esses atos acontecerão, né? Esses que são os meios. E um outro detalhe para ajudar você é você fazer algum tipo de pergunta. O que penso sobre o problema? O que o governo poderia fazer? Por que a ideia do governo? Tem gente que adora massacrar o Estado. É culpa do Estado, é culpa do Estado. O Estado não vale nada. O Estado não serve para nada. Isso é culpa do Estado. Cuidado, nem sempre vai ser culpa do Estado, né? O que você precisa fazer, acima de tudo, é o quê?
É tentar dar soluções possíveis, né? Algo que instituições educacionais possam fazer, escola, universidade, algo que dependa das famílias, por quê? Porque a família é a base. É a base do diálogo, é a base da conversa, é a base do primeiro contato com determinados temas. Essas soluções já foram tentadas em algum momento, ou seja, já tentaram executá-las justamente para casar com aquela ideia, né, de realizável. Então, muito cuidado com esse tipo de intervenção, porque a intervenção, como você sabe, é uma sugestão, mas tem que ser uma sugestão realizável. Nada realmente que saia da seara, né, daquilo que pode ser feito e pode ser colocado. Beleza? Outro tipo de conclusão era a conclusão mais usada, né? Muito usada, sobretudo antes da chegada do Enem. Esse tipo de conclusão está voltado para a reflexão do tema proposto. O candidato neste molde apenas faz uma breve apreciação, breve apreciação do tema abordado, sem solucionar, tá bom? Sem solucionar o possível problema, levando o leitor a meditar sobre o assunto interpelado ao decorrer do texto. Olha o texto aí. A melhoria da saúde pública é um dos grandes desafios que o Brasil precisa vencer, principalmente quando avaliamos o Sistema Único de Saúde SUS. Além disso, não podemos negar que a recente polêmica em torno da vinda de médicos estrangeiros para o país reacendeu a discussão. Para garantir saúde pública de qualidade a toda a população, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho de reflexão. O Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho de reflexão e ação. A falta dos médicos em regiões afastadas, em contraponto à intensa concentração nas grandes cidades, a ausência de estrutura. Olha como ele traz os dados para refletir, A falta de médicos, intensa concentração nas grandes cidades, ausência de estruturas nos hospitais da rede pública, dificuldade em conseguir atendimento no SUS, são apenas alguns dos inúmeros problemas que atingem os brasileiros que tentam utilizar a saúde pública diariamente. Percebeu como em nenhum momento ele solucionou? Pelo contrário, ele relembrou os problemas que foram citados no texto. Então, quando ele relembra esses problemas, ele não relembra porque ele quer fazer desgraça. Não, ele relembra porque ele quer, acima de tudo, trazer à tona esse tipo de reflexão. Esse é o modelo de conclusão reflexiva, tá bom? Aqui nós temos a síntese, que é uma outra mocinha bastante conhecida por síntese. Olha o que ela diz aqui. Sintetiza de maneira resumida, sintetiza, ou seja, resume, né? Faz um aparato de maneira resumida as ideias apresentadas no texto argumentativo, além de dar ênfase ao contexto em que os argumentos foram apresentados, também confirma a tese apresentada na introdução. Se você for ver, olha o que ele fala. Confirma a tese apresentada na introdução. Confirma. Pode-se viver uma vida feliz sem a presença de amigos em nossa volta? Não há sensação melhor do que aquela que se tem ao desabafar suas dores e alegrias a um amigo e dele ouvir os conselhos que podem direcionar decisões e fortificar a vida de quem possui obstáculos a serem enfrentados. Em vista do que foi exposto, porque eu já tirei uma parte do texto, está na amizade a grande válvula. Olha aqui, está, vou pegar o verdinho. Está na amizade a grande válvula que promove a salvação de muitas vidas mergulhadas na solidão
e carentes de boas sensações que só nela onde? Na amizade se pode encontrar. Pode perceber, ó, pode-se viver uma vida feliz sem a presença de amigos em nossa volta? Não há sensação melhor do que aquela que se tem ao desabafar suas dores e alegrias a um amigo e dele ouvir os conselhos que podem direcionar decisões e fortificar a vida. Ou seja, essa conclusão, ela abraça aquilo que já foi confirmado. Por isso é que ela é uma síntese, né? É uma reflexão? Não. Geralmente, quando você faz reflexão dos problemas citados ou dos benefícios trabalhados. Agora, quando você faz uma síntese, não. Você praticamente traz a conclusão apenas para confirmar aquilo que você já expôs. Beleza? E vamos continuar a leitura aqui, reforçando isso, ele ainda coloca, ó, reforçando isso. Reforçando isso, o grandioso valor da amizade pode ser notado de maneira clara e perceptível na música de Milton Nascimento, Canção da América. Amigo é coisa pra se guardar. Dá até um samba. Ainda coloca assim, ó, que enaltece a presença de um amigo como um tesouro que deve ser guardado a 7 chaves dentro do coração. Dentro do coração. Aí, ó. Aí nós temos a nossa conclusão por síntese. Dedução, essa daí faz tempo que eu não vejo e eu não aconselho você a fazer, a não ser que você se agrade dela. Mas, ó, nas suas provas de carreiras militares, geralmente eles trazem um problema, né? Que é o que chamam de situação-problema. A ausência, mostram a ausência de algo que é essencial. Ou a presença de algo que tem que ser execrado da sociedade. Termina o texto explicando a ideia concernente ao processo de raciocínio apresentado ao longo do texto. Explicando a ideia concernente ao processo de raciocínio apresentado ao longo do texto. Pensa comigo, se ele vai explicar a ideia, é porque ele vai defendê-la. Por meio de dedução. Por meio de dedução. Cada indivíduo tem um jeito de ser e de viver, mas não inventou sozinho. As pessoas se inspiram em outras, com quem convivem e em diferentes gerações. E a partir disso produzem seu próprio estilo. Ó, produzem seu próprio estilo, definindo sua maneira de pensar, agir, falar e vestir-se. Apesar de haver aqueles parecidos em alguns aspectos físicos e psicológicos, todos têm um estilo singular. Todos têm um estilo singular. Com o passar do tempo, no entanto, é normal que algumas características sejam modificadas. À medida que envelhecem, mudam-se os hábitos e seu modo de pensar e vestir-se, transformando assim o seu estilo. Ó, tá falando de transformação do seu estilo. Logo, pode-se concluir que todos possuem, quando ele coloca pode-se concluir, ele já está fazendo aqui a síndrome da dedução. Ele já faz aqui uma dedução. Pode-se concluir que todos possuem um estilo próprio, o qual é inspirado e influenciado pelo meio e pode sofrer alterações ao longo do tempo. Essas alterações, elas estão casando com isso aqui, ó. Transformação. Quando ele coloca estilo próprio, ele está falando de quê? De próprio estilo. Silvio, isso parece uma síntese, só parece, mas ele desenvolve o seu próprio ponto de vista. Quando ele diz assim, definindo sua maneira de pensar, agir, falar, vestir-se, entendeu? Então ele deduz a partir da ideia que ele mesmo
trouxe no texto. Essa é a dedução. Há tempos eu não vejo dedução. E claro, quando você trabalha, obviamente, com essas situações, o que você precisa fazer? E no que você precisa pensar? Você precisa entender que existem algumas formas de concluir o texto. Olha aí, ó. Dessa maneira, uma forma de acabar com tal infâmia seria o alto-falante anunciar. Olha aqui o dessa maneira. Dessa maneira, né? Que é classicamente uma locução adverbial de modo, mas tem sido trazido como conectivo de valor conclusivo. Diante dessa celeuma, uma forma de acabar. Eu acho legal porque é colocado o quê? Uma forma de acabar. Olha a solução. Então, se é solução, é proposta de intervenção. Ó. Uma forma de acabar. Então, eu vou ter aqui o caminho de uma solução. Beleza? Quando ele coloca diante dessa celeuma, o dessa, que ele coloca aqui, retoma algum elemento dentro do texto. E celeuma, você já sabe, né? Que é sinônimo de mazela. E quando alguém fala celeuma, está falando de quê? De problema, né? De novo, uma forma de acabar com tal infâmia, de novo a solução, ó. Tendo em vista essa agravante, seria o alto-falante anunciar, retomando aquele texto que nós já vimos, né? Mesma coisa, uma forma de acabar com tal infâmia, olha a solução. E ele traz aqui, ó, o em suma, né? Que é também uma característica de resumo. É um elemento conectivo, né? É um conectivo com valor de resumo. É um conectivo com valor de resumo. Seria o alto-falante anunciar. E você tem o em síntese, que é resumidamente o diante disso. Vale ressaltar que o disso também vai retomar algo do texto, né? O assim, que nasceu para ser advérbio, mas tem recebido matiz de conclusão. Faz-se necessário o quê? Ó, esse faz-se necessário é sensacional, porque o faz-se necessário também apela para uma solução. Dado o exposto, lá vem aí uma síntese, né? Eu posso ter síntese, eu posso ter solução, eu posso ter até dedução aqui. Beleza, bebê? Levando-se em consideração esses aspectos, olha aí, ó. Levando-se em consideração esses aspectos, e o esses também retoma o que já foi colocado no texto. Tá certo? Então, nós temos muitos gatilhos para concluir um texto. Beleza? Muitos gatilhos. Olha aí, ó, dessarte. Acho legal. Dessarte ou destarte. Né, ó. Que é dessa forma e desta forma, ó. Desta forma, deste modo, desta maneira. Dessa forma, desse modo, dessa maneira. Né? Tanto é que se repete, dessa forma pode-se concluir. Né? Por fim, pode-se ou podemos, a depender da sua pessoa discursiva, chegar à conclusão. Né? Beleza? E é a conclusão de quê? Não é a conclusão que, tá bom, gente? É a conclusão de que. É imprescindível, portanto, eu gosto muito do portanto. Né? É necessário, portanto, que, é imprescindível, portanto, que, isso aqui traz um viés de solução. E o portanto, você vai ver na aula de conectivos conclusivos, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Urge é trazer a urgência, entendeu? Então, você tem vários gatilhos que podem encabeçar uma conclusão. Cabe a você escolher aquele que melhor pode representar a conclusão que você quer expor. Eu gosto muito do simples, do portanto, né? Do logo, né? Até porque o portanto, ele é um conectivo conclusivo, assim como o logo, assim como o por isso, né? Eles são
conectivos de valor conclusivo, ou seja, são conjunções conclusivas. Conectivos conclusivos. Então, cabe a você escolher a melhor forma para colocar no seu texto. Beleza? Fechamos a aula de concluindo o texto, já fico por aqui. E, não se esqueça de assistir às aulas de conjunções, porque essas aulas vão ajudar muito você, tá certo? Fico por aqui. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau.